Olá! Hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento e eu vou trazer a minha corrente filosófica, a base da minha vida. Eu falo muito sobre a importância de se autoconhecer para reconhecer a sua identidade, viver a sua autenticidade e sempre me perguntam qual é o primeiro passo para se autoconhecer. O primeiro deles é você aprender a silenciar, meditar, aprender a viver na sua solitude, igual eu estou aqui vivendo a minha solitude. E o segundo é você buscar ferramentas que vão te ajudar a ter um conhecimento mais profundo sobre a vida. E eu sempre digo que a gente encontra muitas respostas na filosofia, se não todas as respostas que a gente precisa. E por isso que eu vou passar um pouquinho para vocês sobre a minha escolha filosófica de vida, que eu levo como base do meu comportamento. E hoje nós vamos conhecer a corrente filosófica do estoicismo, uma corrente filosófica que muitos tiveram acesso lá no ensino médio, no pré-vestibular, outros não. Então a gente vai conhecer um pouquinho, a profundidade do estoicismo. Essa filosofia tem mais de 2.000 anos, mais ou menos 300 anos antes de Cristo. Zenão ele trouxe um novo conceito para a filosofia da Grécia ali na época, diferente de muitos outros filósofos ali que traziam muitas teorias, mas poucas práticas. E o estoicismo valoriza exatamente isso, valoriza as ações e não aquilo que a gente fala. Zenão começou a estudar as obras de Aristóteles e ficou se questionando como que a gente consegue colocar esse conhecimento de fato em prática. Porque a obra de Aristóteles nada mais é do que um profundo caminho do autoconhecimento. Lembra do conhece a ti mesmo? Então é um profundo caminho para dentro. E como que a gente consegue colocar isso em prática? Principalmente nos momentos que nós passamos por caos, momentos que nós precisamos olhar mais para dentro, Aí que o autoconhecimento se torna mais relevante, Inclusive a conceituação aristotélica de caos e ordem, estava sendo cada vez mais vivenciada naquela época e hoje continua sendo, E a gente vê hoje na sociedade muitas pessoas polarizadas, É direita, é esquerda, é ateu, é cristão, e a gente vê essa briga de ideologia ao invés da gente focar no interior, O estoicismo ele te ensina a ser sereno, calmo, racional, independente do caos que esteja vivendo lá fora. É como se fosse uma blindagem para a sua alma, para que você possa de fato se concentrar naquilo que você pode controlar e aceitar e soltar aquilo que você não pode controlar. Quando a gente fala de ser racional, não é aquela ausência de sentimentos ou se tornar aquela pessoa fria, mas não nos deixarmos levar pelas nossas paixões doentias, pelos nossos impulsos, pelo nosso ego, Ou seja, não nos tornarmos escravos dos nossos próprios sentimentos. O grande problema é que as pessoas não conseguem lidar com o caos. E ao invés delas voltarem para dentro, elas externalizam. Buscam refúgios nos mais diversos exageros. Exagero de bebida, de festa, de farra, de droga, de amigos. Tudo que dá uma sensação anestésica da realidade. Pessoas que vivem fugindo e acabam se tornando escravas do mundo. E é isso que o grande sistema quer, O sistema não quer pessoas inteligentes, pessoas que estejam aprofundando conhecimento sobre si mesmas, estejam despertando o máximo do seu potencial, Enfim, só para contextualizar, depois de um certo tempo, o estoicismo chegou em Roma, ele se popularizou em Roma. E aí surgiram outras grandes correntes, outros nomes do estoicismo, como Epicteto, Marco Aurélio, Sêneca a gente conhece bastante. E esses foram personagens que deram ainda mais embasamento para essa filosofia, com base no empiricismo, ou seja, na vivência, no dia a dia. Mas aí vocês devem estar se perguntando, mas qual que é o real objetivo do estoicismo? Ser feliz, ter paz interior, ter equilíbrio do racional e do emocional para não se deixar levar pelos impulsos, É ter uma blindagem ali de paz e serenidade independente do que esteja acontecendo ao seu redor, É entender que a autoconfiança ela tem que estar dentro de você. A autoconfiança tem que estar dentro e não depender de fatores externos como política, economia, situação econômica e assim por diante. É você ter resiliência diante de qualquer dificuldade sem ficar responsabilizando o seu meio pela vida que você está levando. Porque pensem comigo, política, clima, religião são coisas que você não consegue controlar, você não consegue mudar. Então de nada vale você se concentrar nisso, tentando mudar a opinião do outro. O que você deve fazer é se concentrar nas suas próprias ideias, nos seus próprios valores, na sua própria identidade, coisas que estão dentro do seu controle.
Porque a sua felicidade ela tem que depender de você e não dos fatores externos, né? Para que a gente não se torne dependente das situações. Eu só vou ser feliz quando o governo melhorar. Eu só vou ser feliz quando a gente sair dessa recessão econômica. A gente sempre fica condicionando a nossa felicidade ao externo. A felicidade já é algo inerente à nossa vida, a gente precisa manifestá-la, certo? E tem outras características que me chamam muita atenção no estoicismo, que uma delas é a filantropia. É você fazer bem aos outros sem esperar nada em troca. Tem muita gente hoje que faz filantropia para mostrar na rede social e trocar a filantropia por likes. E não é bem assim que funciona, né? E aí entra um ponto muito interessante também do estoicismo, que é a questão da integridade, né? De independente das circunstâncias que estejam ali acontecendo no seu meio, você jamais se corrompe. É a consciência que o seu caminho é sua escolha e independe do seu meio. Por exemplo, todos os seus vizinhos podem ser usuários de droga, mas você, como um estoico, se mantém invicto diante das coisas que são contra os seus valores pessoais, né? Pelo contrário, você usa isso como motor propulsor para você conseguir transformar essa situação, para você conseguir mudar o ambiente que você vive, para que você consiga de fato crescer e evoluir na vida, né? No estoicismo, a gente tem uma profundidade muito grande do autoconhecimento, né? De você começar a se refletir, a se questionar o tempo inteiro sobre a sua conduta, sobre o seu comportamento, né? É você entender, por exemplo, um dia que você está triste. Por que eu estou triste hoje, né? Por que eu estou me sentindo da forma como eu estou me sentindo? De onde vem esse sentimento? Por que fulano me ofendeu? Ele está certo ou errado sobre minha conduta? O que eu posso fazer para melhorar sobre isso? Ao invés de sempre ficar fugindo dessas reflexões por medo de enfrentar a dor, por medo de ter que enfrentar que muitas vezes você está errado, que muitas vezes você tem que mudar algo na sua vida, né? Porque nisso a gente acaba perdendo a oportunidade de ter os grandes aprendizados da nossa vida. E os grandes aprendizados estão nos momentos difíceis, nas dores, nos nossos questionamentos, né? É você querer de fato mudar e ter um comportamento mais positivo, né? De você ter reflexões que vão te fazer pensar, o que eu posso fazer para que eu seja um marido melhor, uma esposa melhor, um namorado, uma namorada melhor, né? O que eu posso fazer para ser um amigo perfeito? E não buscando a perfeição, mas buscando ter o melhor comportamento ali para aquela situação. Um bicho me picou aqui. Além disso, o estoicismo ele nos ensina a trabalhar muito no imprevisível, que as coisas podem mudar a qualquer momento e que a gente deve estar preparado para qualquer cenário, né? Aproveitando cada momento com uma mentalidade positiva, porque o nosso tempo de vida é relativamente curto. Ou seja, muitos de nós fomos pegos de surpresa no Covid. Se a gente estivesse preparado para algumas situações, muitas coisas a gente conseguiria ter evitado, né? Então, negar situações ou emoções que existem dentro de você podem te levar numa fuga desmedida que sempre vai te levar a um engano. Quando você não aprende com alguma situação e ela se repete, você acaba cometendo o mesmo erro. É isso que acontece quando a gente foge das situações que acontecem, que pode estar te trazendo um grande aprendizado, né? E mais do que isso, o estoicismo ele te leva a aceitar quem você é, aceitar a sua identidade, o seu propósito, as suas emoções, sejam elas boas ou ruins. Porque quando você barra de sentir uma dor, por exemplo, é como se você estivesse negando um sentimento natural para o universo, né? E que está ali por algum motivo. Todas as coisas acontecem por algum motivo e quando você se nega a ver isso, você está se negando a aprender, certo? Então, só para terminar de contextualizar a história para vocês conhecerem um pouquinho, né, desses grandes mestres do estoicismo, né, a gente tem aí o Marco Aurélio, que eu citei para vocês. O Marco Aurélio foi um grande imperador romano. Ele tinha ali todos os exércitos mais fortes ao lado dele. Ele tinha luxúria, ele tinha vaidade que ele poderia usufruir ali a qualquer momento, né? Só que ele não foi aquela pessoa que hoje a gente reconhece como pessoas que são seduzidas pelo poder. Ele usava o poder que ele tinha para aprender, para se desenvolver. Inclusive, ele fez várias anotações sobre esse seu processo de autoconhecimento mesmo que ele passou ali, né? Inclusive, que se tornou o grande livro, Meditações, de Marco Aurélio. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, vai ser fantástico para você. Inclusive, ele tem uma frase muito famosa que fala que a felicidade depende da qualidade dos seus pensamentos,
né? Que é a coisa que mais nós falamos no desenvolvimento humano, nesse processo de treinamentos e coach, e terapia e tudo mais. E às vezes a gente nem conhece Marco Aurélio e a gente fala, né? Eu mesmo falava isso antes mesmo de conhecer Marco Aurélio. Outro grande mestre do estoicismo foi Epicteto, né? Que ele nasceu como escravo, foi torturado pelo seu patrão, inclusive ele ficou aleijado, né? Mas mesmo nas condições mais perfeitas para ele se entregar, né, e lamentar pela vida miserável que levava, ele fundou uma das maiores escolas filosóficas de Roma e ensinou pessoas que tiveram grande relevância, grande destaque para a humanidade, inclusive Marco Aurélio. Outra grande referência estoica foi Sêneca. Acho que Sêneca a gente estudou um pouquinho na escola. Eu me lembro mais de ter estudado Sêneca do que Marco Aurélio e Epicteto, por exemplo. Sêneca ele foi um dos homens mais ricos de Roma. E ele foi um grande conselheiro de Nero, que também foi outro grande imperador aí, muito poderoso, né? Sêneca ele tinha uma frase que me chama muita atenção, né, que eu levo muito em consideração, que ele fala que existem erros que, por culpa dos nossos conselheiros, nos ensinam a debater ao invés de viver, né? E é o que a gente mais vê, a gente vê debate político, um querendo mostrar que o outro está errado, um querendo falar o quão ele é melhor que o outro, e essa briga que não leva a lugar nenhum, né? A gente vê muito entretenimento que faz isso, né? Colocam ali duas pessoas de pensamentos opostos para debaterem, defenderem os seus pontos. O que a gente não aprende nada com essa situação, só serve ali para gerar um constrangimento midiático que sutilmente ali sai em tom de humilhação, né? E você se sente humilhado simplesmente por ter um pensamento, uma visão diferente do outro, né? E o sentido do estoicismo é justamente buscar viver sem precisar discutir questões ideológicas, né, que se tornam um debate desenfreado. É você buscar o entendimento da sua realidade e viver os princípios, e viver esses princípios sem precisar provar nada para as pessoas, né? Nesse momento que você vai se tornar um grande sábio, né? E para finalizar esse vídeo, eu vou citar uma frase do grande imperador Marco Aurélio que vai contextualizar isso que eu acabei de falar. O melhor modo de você vingar-se de um inimigo é você não se assemelhar a ele. Certo? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixa aqui nos comentários o que você achou e até a próxima. Grande beijo!